Olá, pessoal do Já Passei, meu nome é professor Fábio Inácio, estou aqui para comentar mais um edital e você vai encontrar aí no Já Passei Educação trilhas para você estudar tanto para professor de Educação Básica 1 quanto de Educação Básica Substituto, e esse concurso ele é da Prefeitura de Tatuí, né? Então nós vamos analisar aqui o edital. Vou diminuir aqui a minha tela para não atrapalhar vocês. Como a gente gosta de fazer, né? Aquela análise de edital raiz, olhando o edital mesmo, né? Porque é muito legal a gente poder ver o edital. Prefeitura Municipal de Tatuí, né? Cidade que tem aí uma tradição na música, né? Tatuí é. Então, quem vai fazer o concurso é a Planexcom, né? Gestão Pública e Empresarial, tá? E aqui, esse concurso, ele é válido por 2 anos, como sempre normalmente é, né? Podendo ser prorrogado por igual período. Sempre que eu falo isso, gente, não é que esse concurso é temporário, não existe concurso temporário. Temporário é processo seletivo, tá? Concurso é a validade do concurso, ou seja, pode chamar nesses 2 anos aí, se você estiver na lista de aprovados, né? Você pode ser chamado e pode ser prorrogado aí por mais 2. Aonde vão estar as informações? No site, né, da Planexcom, com N, tá? Planexcom com N. E no site da prefeitura, que é www.tatuí.sp.gov, né? Você vai fazer inscrição lá, né? E as informações são de sua responsabilidade. Tem que ir lá no site da Planexcom e fazer a sua inscrição para você poder aí estar concorrendo. Quais são as vagas, né? Então vamos lá para as vagas disponíveis. Vou até aumentar a tela aqui. Os cargos públicos, ó, cargos públicos, né? Então aqui já traz que o servidor admitido, né, vai ter que passar pelo aquele período de estágio probatório que é de 3 anos. É exatamente isso, 3 anos. Olha aqui, ó, professor de Educação Básica 1, 4 vagas, Educação Básica 1, substituto 2 vagas. Estes cursos vão ter trilhas. Lá no Já Passei Educação, você vai ter lá o conteúdo, né? Professor de Educação Básica Substituto, 1 vaga. Professor de AE, 1 vaga. Ciências, Educação Física, Educação Artística, Educação Física Substituto, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Educação Básica. Nós teremos aí todos uma vaguinha, tá? Uma vaguinha. Matemática, 1 vaga. Professor de Educação Infantil, 2 vagas. E aqui já esclarecendo, né? Professor de Educação Básica 1 atua nos anos iniciais. E o professor de Educação Infantil atua na creche e na pré-escola, tá? Então, é dividido, né? E você tem vaga para monitor, 10 vagas, e secretário de escola, 2 vagas, né? Aí os requisitos para posse, né? Aqueles velhos requisitos, você tem que ter 18 anos, né? Ser brasileiro, naturalizado, né? Quando é do sexo masculino, obrigações militares, tá em dia com os direitos políticos, né? Quitação eleitoral, enfim. Isso aqui, é claro que se você for aprovado em todas as etapas do presente concurso, aí sim, você tem que estar com tudo isso para você poder assumir, né? Para você poder assumir. Se você não apresentar, né? Eu posso fazer um concurso com 17 anos? Sim, mas na época, na hora de ser efetivado, eu tenho que estar com 18, né? Então as inscrições, olha, as inscrições estão compreendidas entre o dia 2 e 24 de julho, né? E única e exclusivamente por onde? Pelo site, né? Única e exclusivamente pela internet, ó lá, na Planexcom, você faz a sua inscrição. As taxas de inscrição estão até baratas, né? Ó, R$ 22,87 para os cursos superiores, que são os de professor, e para o curso de monitor, R$ 15,32, e secretário de escola, R$ 15,32, até que a inscrição tá bem tranquilinha para vocês, né? Então, olha só,
Todas as informações são de exclusiva responsabilidade do candidato, então muita atenção para que você não vá fazer aí qualquer informação, né, equivocada, tá? Não tem devolução da importância paga, né? Então sempre procure instituições bancárias ou seu aplicativo de banco para pagar, porque não pode ser você fazer inscrição fora das regras do edital, né? Então aqui já fala, não pode via fax, e-mail, né? Então nada disso, tá? A Prefeitura de Tatuí e a empresa organizadora não se responsabilizarão por eventuais coincidência de horários com outros compromissos do candidato, né? Então, uma vez que eles serão definidos e divulgados oportunamente em edital de convocação. Então, você tem que estar sempre atento aí ao site da banca para você acompanhar, né? A inscrição do candidato resultará no conhecimento e na aceitação da norma desse edital, pelo qual não poderá alegar desconhecimento. Sempre que você faz uma inscrição, você nunca pode alegar, eu não sabia, né? Porque o edital é a regra do jogo, né? E quando você vai fazer a prova, sempre você levar um documento com foto, né? Aqueles clássicos estão aqui, ó, identidade, né? Você pode levar aquela carteira de motorista com foto, tá? Passaporte, né? Mas procure sempre levar, né? Passaporte tem que estar vigente, tá? Procure sempre levar os documentos mais comuns, que é mais fácil, né? Às vezes você pega um fiscal lá, ele vai, tá? Então, para você fazer a prova bem tranquila, né? Então, olha só, tem também aqui, né, a questão da concessão do benefício de isenção, tá? Mas ele é sempre bem curtinho, né? Aqui no caso é para doador de sangue ou as pessoas inscritas no CAD único, né? Mas o valor é tão pequeno, gente, que, né, de inscrição, não sei, mas se a pessoa quiser tem que estar dentro do prazo, e o prazo é sempre bem curto, né? Sempre nos primeiros dias ali, para você conseguir essa isenção, né? Então, sempre você tem que ir lá e pegar seus comprovantes aí que você está inscrito no CAD único, que você é doador de sangue, para fazer isso, né? Então, ó, período de 2 de julho até o dia 8, né? Até que a banca deu um prazinho maior aqui, né? Do dia 2 até o dia 8 de julho, um prazo, né, de 6 dias, pouco tempo, mas você que é do CAD único, você que é doador de sangue, você pode pedir a isenção da taxa, né? Essa taxa até que está um valor tranquilo. Candidato portadores de necessidades especiais, aqui, né, já vai uma dica, a gente não usa mais esse termo, né? São pessoas com deficiência, né? Mas enfim, a banca aqui, né, podia ter corrigido isso no edital. Se é o seu caso, você sabe que você tem que avisar a banca, né, se você precisa de uma prova ampliada, de intérprete de Libras, e quem é pessoa com deficiência já está acostumado a fazer todo esse processo da documentação, né? Sempre, gente, tem que estar dentro da lei, né, da classificação internacional de doença, que coloca lá as pessoas com deficiência, tá? Então, né, aí se você precisar de alguma condição especial, uma prova ampliada, é sempre isso. Concurso público, né? Então, a prova está prevista para o dia 25 de setembro e o local e horário vai ser divulgado, né? São 2 períodos, ó, período da manhã, então o professor de educação básica 1, né? Professor de educação básica 2, EAE, ciências, educação artística, educação física, geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática e monitor de manhã. E à tarde? À tarde, o professor de educação básica 1 substituto, educação básica 2 substituto, educação básica 2, educação física substituto, professor de educação infantil substituto e secretário de escola. Dá para você fazer 2 provas, né? Se você quiser fazer um de titular, outra de substituto. Se você é PEB 1, dá para fazer de manhã PEB 1, dá para fazer à tarde PEB 1 substituto, enfim. Eu gosto de fazer 2 provas, eu acho sempre uma oportunidade, né?
Para os cargos de monitor, prova objetiva, né? Então, sempre professor tem a prova de título, né? E tem a prova objetiva. Para monitor e secretário, é prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório com questões de múltipla escolha, tá? Já para professores, né? É prova objetiva e de títulos, tá? Então, tem os títulos também, né? Então, no item 7 aqui nós vamos falar dos títulos, tá? Prova objetiva. Para todos os cargos, a duração será de 3 horas. 3 horas. E composta de 40 questões. Então, você tem aí 40 questões para fazer, né? Olha aqui a tabelinha das questões. Olha aqui o geral, né? Para todo mundo aqui, ó. Língua portuguesa, 10 questões, valendo 2,5, totalizando 25 pontos. Matemática, o terror da galera, 2,5, valendo 25 pontos, né? Mas, ó, tem que dedicar a matemática, hein? 10 questões. Conhecimentos específicos, 15, valendo 3, ó, peso maior, né? 45 pontos. E conhecimentos gerais, 5, valendo 1 ponto. É a de menor peso, 5 pontinhos aqui. Tem que ter 100 pontos o total da prova, né? O candidato, ele poderá se preparar para provas utilizando qualquer bibliografia que trate de forma sistematizada dos assuntos que estão no anexo 3 e, né, lá no Já Passei você vai ter aí uma orientação, né, uma trilha para você seguir de aulas, tá? Na data determinada, os candidatos devem se apresentar com 60 minutos do horário previamente, chegar antes, obviamente, para você ficar tranquilo, né? Ficar ali sossegado, sempre levar aí documento com foto, a caneta azul ou preta e também pode levar lápis e borracha tranquilamente para você fazer a prova, certo? Então aqui as orientações gerais, né? Para você fazer a prova, candidata lactante também pode levar acompanhante, né? Sempre bom entrar em contato com a banca para não ter nenhum problema, né? Se você não comparecer, claro, você já está excluído do concurso, né? Então, o tempo de prova, você poderá entregar a prova apenas depois de 1 hora, tá? E os 2 últimos candidatos permanecem na sala para assinar as atas, aquela coisa, tá? Então, sempre as regras aqui da mesma forma, né? Então, para realizar, ao iniciar a prova, 2 candidatos vão conferir lá o lacre, aqueles processos de fiscalização, né? De testemunha, para ver que está tudo certinho. O que você tem de importante aqui? Gabarito extraoficial vai ser disponibilizado no site para fins de eventuais recursos, consulta, né? A prova também. Então, sai a prova, sai o gabarito e você vai consultar lá para ver se você teve alguma coisa. Não é no dia da prova que você vai questionar lá alguma alternativa, tá? É sempre depois, né? E sempre aqui as instruções gerais, que você não pode usar nenhum meio eletrônico, né? Nenhum meio lícito, não pode anotação, não pode meio eletrônico, sempre aqui sempre o edital trazendo isso, Walkman, notebook, chapéu, óculos escuro, tudo isso não pode, né? Régua, transferidor, máquina fotográfica, né? Sempre a gente fala isso para as pessoas entenderem. E quem está classificado? Quem tiver no mínimo 50 pontos. Se você tiver 50 pontos, você vai para a lista. E aí, se a prefeitura for chamando nesses 2 anos e prorrogar por mais 2, você pode sim ser servidor público de Tatuí, dependendo aí, né, do andar das chamadas, enfim, tá? Bom, vamos lá. Títulos, né? Então, além da prova, né, objetiva, os professores podem apresentar títulos. E aí, quais são esses títulos, né? E aqui, ó, tá? Você vai digitalizar esses títulos e entregar eletronicamente, exclusivamente no período de inscrição, de 2 a 24 de julho. Não adianta levar o título lá no dia da prova, não é isso. Ele é
eletronicamente. Então você vai digitar e vai mandar ele. Olha a tabela de títulos aqui: doutorado, stricto sensu, um vale 5 pontos, né, se você tiver um doutorado. Mestrado, se você tiver, vale 3 pontos. E pós-graduação, você pode apresentar até 2, né, o valor unitário de cada uma é 1 ponto, tá? Então você pode aí, claro, esses certificados, eles devem estar obrigatoriamente credenciados, né, com toda a documentação certinha, deve ser válido pelo MEC, enfim. Tá? Então, os títulos, lembrando, eles não são eliminatórios, eles são classificatórios. Para você ser habilitado, você tem que tirar 50 pontos para cima, né? 50 ou mais, né? Para você ser habilitado, tá bom? Candidatos concorrentes aos cargos de secretário, né? Prova objetiva, aí não tem a questão dos títulos, obviamente, e quem não tirar a 50 pontos está desclassificado, certo? Então, está desclassificado do concurso. Bom, todas as provas, né, no caso dos professores, a nota final é a prova objetiva e a pontuação de títulos, tá? Outro detalhe importante, né? Todas as fases dos concursos, gente, sempre tem 2 dias de recurso. Então, por exemplo, publicou edital, 2 dias, né? Publicou um gabarito, 2 dias, tá? Sempre, eu fiz pedido de isenção, não saiu? 2 dias, sempre 2 dias, e o recurso sempre eletrônico através do site, né? Lembrando que um recurso ele tem que estar fundamentado, ele tem que ser um recurso feito de uma forma educada, né? Nunca ofendendo, porque senão você não vai conseguir nada com isso, tá? Então, muito cuidado com isso. Quaisquer interessados poderão impugnar o presente edital dentro do prazo de 2 dias. Provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, já passou esse prazo, né? Mas é muito raro impugnação de edital, a não ser que tenha alguma coisa muito absurda. Posse, né? Aí aqui é quando você já passou, né? Já passou, aí vem aqui os documentos que você tem que ter, mas isso é posterior, né? Primeiro você tem que passar para depois você se preocupar com a posse, tá? Bom, e qualquer regra prevista nesse edital poderá ser alterada antes da realização das provas. Aí, claro, a banca tem que publicar uma retificação, né? Pode acontecer alguma coisa aí para ser retificado. E o concurso termina, gente, quando ele é homologado, tá? Depois que correu todos os prazos, acabou as provas, saiu os gabaritos, entrou os recursos, aí é homologado. Muita gente fica ansiosa, né, com o negócio de concurso e tal. Olha só aqui, professor de educação básica, né? São 4 vagas, o que ele tem que ter? Curso superior de licenciatura plena em pedagogia, ou curso normal em magistério em nível médio, ou curso superior com habilitação para o magistério na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Gente, muita gente confunde isso. Antigamente a pedagogia, mas muito antigamente, ela tinha várias divisões, né? Pedagogia para administração, pedagogia para anos iniciais, enfim. Agora não. Pedagogia vale para tudo, né? Quem fez pedagogia mais recente, que nem eu, serve para dar aula, ser gestor, tá? E antigamente tinha o curso normal de magistério, nível médio, né? Que eu dei aula de sociologia, só tinha menina na sala, né? Tudo professora, né? Naquele tempo ainda os homens, porque eu já sou meio antigo, né, gente? Naquele tempo os homens ainda, né, poucos homens no magistério. Ainda as mulheres são predominantes no magistério, mas hoje já tem mais, né? A gente já também está ali disputando, né? Então, R$19,44 a hora aula, 35 horas semanais. Professor de educação básica substituto, a mesma formação anterior, né? Aqui o valor é menor, porque é em substituição. Aqui, professor de educação básica substituto, né? Que também o valor menor, 10,23 a hora aula, tá? Aulas aqui na substituição um pouco baixas, né? 30 horas semanais também. Aqui, claro, curso de graduação plena com habilitação específica em área própria ou curso superior. Então, por exemplo, História, Geografia, Língua Portuguesa, Educação Física. Né? Educação Física é a parte que é especificado.
mas as outras disciplinas do PEB 2 que a gente fala, né? História, geografia, educação física é a parte aqui, tá? Professor de educação básica, atendimento AE, né? E eu vou explicar por quê, porque educação física tem o CREF, tem uma série de regras aí. Curso superior de pleno em pedagogia, né? E aí tem que ter uma especialização em educação especial ou educação inclusiva, R$ 20,47 a hora aula. Professor de ciências, né? Então, curso superior de graduação, né? Então, você pode também prestar a educação básica substituto, se não bater o horário. R$ 20,47 a hora aula, 24 horas semanais. Professor de educação artística, né? Aí, graduação plena em educação artística, também 20,47. E educação física aqui, ó, curso superior de licenciatura plena, né? E aqueles não colocaram, deixa eu ver, não colocaram, hein? O CREF vai brigar com eles, porque o CREF sempre exige que conste no edital que tem que ter CREF, né? Que é o que regulamenta a profissão, o instituto, né? Como a OAB, né? Tem sempre CR como dos arquitetos lá, o CREA, né? Dos engenheiros. Então, professor de educação básica 2, substituto é educação física, né? Provavelmente o CREF vai bater lá em Tatuí, vai falar, ó, tem que colocar no edital, né? 10h23. Professor de educação básica geografia, tá? Então, curso superior aqui em graduação plena em geografia, também 20,47, 24 horas. Educação básica 2, história também, licenciatura plena, mesmo salário aqui, né? Inglês, língua portuguesa, aí cada um com suas licenciaturas plenas, né? Matemática. E professor de educação infantil substituto, que tem 2 vagas. Curso superior, né? Em graduação plena em pedagogia ou nível médio, a mesma do professor de educação básica 1, ó, 9,72 a hora aula, 30 horas semanais. E monitor, 10 vagas, ensino médio completo, salário de 1.502, 30 horas semanais. Secretário de escola, ensino médio e conhecimento de informática, ó, o detalhe aqui, 1.617 e por 44 horas semanais, ó, jornada aqui, nossa senhora, né? Então vamos lá. O que faz aqui? A descrição, a atribuição do professor de educação básica, né? Então, ó, anos iniciais, né? E educação de jovens e adultos. E aí toda a descrição do que faz o professor, né? Aqui dos professores de PEB 2. Então, se alguém tiver uma dúvida, o edital traz isso detalhadamente. Mas é claro que, né, o AE aqui, ó, que faz o AE, né? Professor de AE vai atender aí as salas de AE, as pessoas com deficiência, né? Tá bom? Aqui educação infantil substituto, né? Então, vai aí planejar, desenvolver atividades com crianças da faixa etária da educação infantil. Então, se você tinha uma dúvida aí, educação básica 1 é para anos iniciais. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Educação infantil, creche, pré-escola, tá? Então, essa dúvida a gente está sanando. E monitor, né? Executar atividades com crianças, trabalhos educacionais, né? Festividades, proceder, orientar, auxiliar as crianças, higiene pessoal, alimentação. O monitor que a gente conhece, alguns chamam de inspetor, né? Outros de auxiliar, enfim. Né? Secretário de escola, que tem uma função importante lá, né? É a pessoa que faz tudo ali, digita o ponto dos professores, né? Vê a vida escolar de todo mundo, de aluno, de professor, né? Então, é uma figura importante aí na escola também, certo? E aqui os anexos, né? Desculpa, o conteúdo programático, olha, é claro, é o anexo também, conteúdo programático, língua portuguesa, né? Aí, aquela ortografia oficial, acentuação gráfica, crase, que sempre cai, regência verbal, significado literal, análise sintética, né? Redação oficial, formas de tratamento. Então, importante aí os conteúdos para todos os cargos, hein? E lá no Já Passei Educação tem aula de português também. E matemática, né? Números naturais, racionais, adição, subtração, multiplicação, divisibilidade, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Tá vendo? O pessoal se assusta com matemática, mas tem coisa, né, que você tem, né? Equação de primeiro grau, né? Olha, comprimento, massa,
Regra de 3, gente. Regra de 3, se souber fazer regra de 3, você faz um monte de coisa. Juros simples e compostos, né? Então, moeda, câmbio, título, valores, e aí os conhecimentos gerais, né? Então, você vai ter aí aqueles assuntos de interesse geral, né? Notícias aí do mundo, né? Então, na Exame, UOL, Veja, eles vão buscar as perguntas aí nesses sites que eles estão dando aí, R7, Exame, Google News, tá? Notícias do mundo, né? E do Brasil e do mundo, né? Atualidades. E aí os conhecimentos específicos, né? Então, professor de educação básica 1 aqui, que você vai ter lá a trilha, olha só, avaliação diagnóstica, formadora, processo de ensino-aprendizagem, a mediação do professor, processo de aprendizagem, desenvolvimento do aluno, né? Relação entre educação, escola e sociedade, gestão democrática, participação como princípio. Nas minhas aulas eu sempre falo, é o DNA da educação, né? Gestão democrática, a integração entre educar e cuidar na educação básica. Isso, eu tenho uma aula que eu falo, cuidar e educar são indissociáveis, são inseparáveis. Você não pode esquecer disso, né? Mas é só na educação infantil? Não, né? Educar e cuidar são indissociáveis e inseparáveis. Projeto político-pedagógico, tá? Currículo, né? Então, conhecimento, processo de aprendizagem, currículo nas séries iniciais, tá? Currículo em ação, planejamento, currículo também aparece bastante. Aí, professor de educação básica 2 aqui, né? A prática educativa, educação infantil, tá? Muita coisa aí sobre educação infantil, criança, natureza, currículo, ludicidade, brincadeiras, interações, cuidar e educar, que eu já falei aqui, ó. Então, todo o conteúdo aí, ó. Aí, claro, os clássicos, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Vallon desenvolvimento da motricidade, enfim, tudo aquilo que cai sempre. E aqui, ó, professor de educação básica, legislação, né? Muita legislação aqui, ó, lei federal, planejamento escolar, Fundeb, né? A lei 8.069, que é Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB, o PNE, né? Plano Nacional de Educação, muita legislação aqui no AE, né? Porque é uma área que realmente exige conhecimento de legislação, né? E aqui também, educação básica, aí vem aqui as questões relativas às ciências, educação artística, tá até enxutinho essa parte aqui, né, do PEB 2, tá? Aí aqui, educação física tem um pouquinho mais, né, de conteúdo aqui. Geografia, ó, tá vendo? Um conteúdo bem enxuto aqui, bem básico. História um pouco mais, né? Um pouco mais aqui falando de história, que pega a história do mundo, né, e vem feudalismo, igreja, até o Brasil aqui, né, de pós-45. Inglês também aqui, tá? Língua portuguesa, certo? Matemática, e aqui você tem os conteúdos. E o professor de educação infantil substituto, né, aí vai falar aqui didática geral, conceitos, né? Ó, também traz legislação, o ECA, né? Então, o Plano Nacional de Educação, a Constituição, aqui, ó, artigo 205 a 214, né? Então, aí também a legislação. Um monitor aqui, trazendo aí muitas questões também da educação, certo? Tem um arquivo aqui do MEC, né, que é importante também, né, Direitos Fundamentais da Criança, que está disponível aí na internet, noções de primeiros socorros, né, brincadeiras e interações, enfim. E secretário de escola, também aqui, algumas documentações específicas aqui e uma bibliografia pequena, né? Até que a bibliografia está bem enxuta. Eu sei que muita gente tem dificuldade, porque não tem o nome do livro. Aí quem vai fazer Educação Básica 1 e Educação Básica Substituto, no Já Passei, vai ter as aulas lá de acordo com o edital. Para facilitar a sua vida. Tá? Que requerimento de isenção de taxa, né? Então, aqui através disso você consegue o requerimento e também requerimento se você tiver alguma necessidade especial, tá? Necessidade de alguma coisa, de uma prova especial, de uma sala especial, né? Aí, claro, ó, tem que ter o laudo médico com CID, tá? Tem que ter o laudo médico com CID e assim
tranquilo. Ó, declaração de hipossuficiência, né? Se você não tem condições de pagar a taxa de inscrição, certo? Aí você assume, né, que isso é verdade e tem que ser, né? Senão você cria um problema, né? Ó, decorre a hipossuficiência, decorre de um enquadramento membro de família de baixa renda, né? Com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou até 3 salários mínimos, considerando a soma dos rendimentos brutos. Então presta muita atenção para você não dar nenhuma declaração em falso. A inscrição não está nem tão cara assim, né? Dá para já tem inscrições que são bem mais caras que essa, tá bom? Então olha só, edital que tá tranquilinho, né? Tá tranquilinho. Dá para você, é mais uma oportunidade de concurso. Muita gente fala assim, Fábio, eu não achei o salário tão alto, eu não sei o quê. Gente, é sempre uma oportunidade, né? Às vezes a gente tem outros benefícios, né? Eu queria saber dos benefícios. Aí você entra em contato com a prefeitura, que às vezes tem benefícios, tem outras coisas. É importante você saber. É uma oportunidade, faça a prova, porque estude aqui com Já Passei, porque você vai se preparando. Quanto mais provas você faz, melhor. Você vai adquirindo aquilo que eu falo, cancha, né? Para pegar outras provas de outras cidades, né? Eu sempre dou essa dica, faça a prova, né? Faça a prova, porque tem gente que, né? Não quero, tal, Tatuí um pouco longe. Eu sempre fiz várias provas e deu resultado, né? Deu resultado, passei em vários concursos, então faça isso, né? Fica aqui com a gente, estuda aqui, que você vai conseguir a sua vaga no concurso público, hein? E concurso público muda a vida das pessoas, tá bom? Grande abraço, até a próxima.